Salve, salve, minha rapaziada, chegando para mais um vídeo de NFL, mais um vídeo de futebol americano aqui no canal. Meu nome é Gustavo, administrador do Landing Zone Brasil. Vamos falar hoje sobre os 4 jogos do Divisional Round que começaram ontem, no sábado. Estou gravando esse vídeo no domingo, antes de começarem os jogos de hoje. E ontem tivemos Buffalo Bills contra Denver Broncos e depois Seattle Seahawks contra São Francisco 49ers. Um jogo muito equilibrado, um jogo muito bom de se assistir e um outro jogo já bem desequilibrado, para falar assim. Antes de começar o vídeo, não esqueçam, deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos, sigam o Landzone BR no Twitter, o link está na descrição do vídeo. E é isso. Sem mais delongas, vamos começar com o jogo entre Buffalo Bills e Denver Broncos, que foi o jogo das 6h30 da tarde. Um jogo que mais uma vez escancara o que é o Josh Allen e o Buffalo Bills nos playoffs. Um jogo que altera entre grandes momentos, grandes jogadas do Josh Allen e jogadas que prejudicam muito a equipe. O Josh Allen, obviamente, em muitos momentos em que o ataque não conseguia produzir, em que não encontrava soluções, em que ele era pressionado pelo ótimo pass rush da equipe do Denver Broncos, ele conseguia estender jogadas, ele conseguia criar, conseguia encontrar bons passes em terceira descidas, conseguia fazer boas improvisações, mas ao mesmo tempo ele ia em outras jogadas e acabou, por exemplo, no final do primeiro tempo com um fumble e na prorrogação com um turnover, com uma interceptação que custou a partida. Isso tem sido Josh Allen, infelizmente, nos playoffs. É um quarterback que tem a capacidade de vencer qualquer jogo. Ele é bom o suficiente para vencer qualquer jogo. Mas nos playoffs, ser bom o suficiente às vezes não basta. Tu precisa ser quase ou perfeito para chegar ao Super Bowl. E o Josh Allen não tem sido isso, infelizmente. Os turnovers têm cobrado caro. Ao mesmo tempo que ele entrega muito, ele também consegue, infelizmente, sempre entregar turnover junto. E isso cobra muito caro na pós-temporada. E é uma vitória para Denver que tem a cara da sua defesa. Uma defesa que, claro, ontem tomou 30 pontos, mas como eu disse, está enfrentando um quarterback de elite no Josh Allen, que vai colocar pontos no placar. Está enfrentando o running back com mais jardas terrestres da liga, mas uma defesa que forçou 5 turnovers, uma defesa que, quando o ataque engasgou, conseguiu manter o time vivo. Se não fosse a defesa do Denver Broncos ontem, o time não teria saído com a vitória, então eu fico aqui com o destaque para a unidade defensiva da equipe, que fez uma partida excelente. O ataque de Denver, mais uma vez, acho que foi melhor do ataque que a gente viu em alguns jogos da temporada regular. Se fosse o ataque que a gente viu em alguns jogos da temporada regular, que sobreviveu por conta da defesa em muitas partidas e entregou pouco e conseguiu vitórias ali no último período, como por exemplo contra o New York Giants ou contra o Philadelphia Eagles, não teria vencido esse jogo. Mas esse ataque conseguiu produzir mais ao longo da partida do que durante a temporada regular. Por mais que a virada tenha vindo no finalzinho, tenha vindo no quarto período, que é a tônica desse time durante toda a temporada. É um time que vence os jogos no final, a defesa segura e o Bonix vai e consegue fazer um bom drive decisivo. Foi o que aconteceu novamente, aí o Buffalo consegue, o Josh Allen consegue colocar o time em posição de field goal, o jogo vai pro overtime, Denver não consegue na primeira posse pontuar, Buffalo tem a oportunidade de Josh Allen colocar o time em posição de field goal, o time vencer a partida com field goal e, bom, Denver consegue forçar a interceptação, Josh Allen mais uma vez com uma jogada que prejudica o time e aí, bom, aí Denver vai lá, coloca o time em posição de field goal, a defesa de Denver exausta, cometendo muitas faltas já, o time com field goal consegue vencer a partida. Fica aqui 2 adendos. O primeiro, muito triste, a lesão do Bonix. O time perde o quarterback para as finais de conferência. O time que era seed 1 da AFC vai ter que jogar com quarterback reserva. E aí, bom, a gente sabe que essa defesa tem capacidade de fazer esse time ser campeão. Mas com o quarterback reserva é muito difícil e é uma pena que a gente perca o Bonix para as finais da AFC. Uma pena mesmo, uma pena tanto por time, uma pena tanto por torcedor, uma pena pro próprio Bonix, que fez uma temporada muito boa. Mais uma pena pro fã de NFL que queria acompanhar e sempre vai querer ver os melhores jogadores em campo. Outro adendo
é que é uma daquelas derrotas para Buffalo que pode ser que mude muita coisa. Era um time devastado no vestiário depois da partida de ontem. O Josh Allen chorou na entrevista coletiva após-jogo, chorou bastante, inclusive. Jogadores no vestiário, outros jogadores choraram também. Então, assim, é uma daquelas derrotas que podem mudar o rumo da franquia. Não sei se o Sean McDermott vai ser demitido. Não, acho que não. O Buffalo tá abraçado nele há muito tempo. O Josh Allen gosta dele. Eu já teria feito essa mudança há algumas temporadas. Não gosto do Sean McDermott como treinador da equipe há algum tempo. Mas não acho que ele vai sair. Mas é uma derrota que pode sim mudar muita coisa no rumo dessa franquia. De resto, tivemos depois de um jogo extremamente emocionante um Seattle Seahawks dominando o San Francisco 49ers, e aqui a gente nem tem muito o que falar. Uma vitória acachapante, 41-6. Um jogo que o Sam Darnold era dúvida, mas que ele entrou e nem precisou fazer muita coisa. A defesa do Seattle Seahawks dominou completamente. Mais uma vez, o ataque do San Francisco 49ers, assim como havia sido na semana 18 da temporada regular, quando Seattle consegue vencer São Francisco e garantir a seed 1. Naquela partida o ataque não foi tão bem, mas nessa aqui foi, o time conseguiu correr muito bem com a bola, que foi um diferencial que não aconteceu na semana 18. O time estabeleceu o jogo terrestre, Sam Darnold fez apenas o necessário, apareceu, não prejudicou o time, fez o básico. E o básico, quando uma defesa de elite joga no nível em que jogou ontem, é o suficiente, porque, bom, forçou turnovers, pressionou o Brock Purdy, deixou o ataque totalmente previsível, não deixou o Christian McCaffrey se criar na partida, acabou com o jogo terrestre de São Francisco, enfim, acabou com qualquer possibilidade desde o início da partida. Bom, o jogo começa com o touchdown de 95 jardas do Rashid Shaheed num retorno de kickoff. Então, assim, já mostrou que Seattle não entrou pra brincadeira, Seattle queria essa vaga na final da NFC, jogou como um time que era seed 1, jogou como uma defesa que foi a seed 1, como uma das melhores defesas dessa temporada, e assim, extremamente dominante. E estamos indo para umas finais de conferência com defesas muito boas, que talvez tenha sido a grande tônica dessa temporada. Estamos com Denver Broncos, Seattle Seahawks já garantidos nas finais, e agora podemos ter, por exemplo, a defesa do Houston Texans, que daqui a pouco enfrenta o New England Patriots. Então talvez o campeão da temporada de 2025 seja um time que tenha uma defesa muito forte. Então aqui fica o destaque para essa defesa extremamente dominante de Seattle, um ataque que fez o básico, mas que isso não é uma crítica, o básico bem feito é o suficiente, ainda mais quando uma defesa joga nesse nível. Para São Francisco, não tinha o que fazer. O time conseguiu surpreender, na minha opinião, já vencendo o Philadelphia Eagles, mesmo com os desfalques, mas aí enfrentar um time que está no nível em que está o Seattle Seahawks, com a quantidade de desfalques, deu para ver que fez diferença. Fizeram falta os jogadores que não estão presentes, e bom, agora é torcer para que os jogadores fiquem saudáveis, para que São Francisco na próxima temporada consiga disputar, porque tem sido um problema recorrente lesões sobre o comando de São Francisco do Kyle Shanahan, que prejudicam muito esse time, principalmente na pós-temporada. É algo que o Kyle Shanahan precisa reavaliar no seu trabalho. A gente sabe que no futebol americano lesões são comuns, mas no São Francisco 49ers, do Kyle Shanahan em específico, são muitas. E isso é algo que eu acho que precisa ser avaliado com um pouquinho mais de cuidado. Certo? Vai ter um corte no vídeo agora, e aí eu volto depois com os resultados dos jogos de hoje, de domingo. Estamos de volta com os resultados dos jogos da tarde do domingo. Agora são 00:34. Vou gravar esse vídeo, depois ainda vou editar para deixar ele preparadinho para sair na segunda-feira de manhã. Vitórias de Los Angeles Rams e de New England Patriots em dois jogos equilibrados de maneiras diferentes. A gente já vai falar um pouco sobre isso. Então teremos numa final na AFC Denver Broncos contra New England Patriots em Denver, e teremos na NFC na AFC, eu acho que eu falei errado, né? Na AFC teremos Denver Broncos contra New England Patriots em Denver, e na NFC nós teremos Seattle Seahawks contra Los Angeles Rams em Seattle, confronto divisional.
Falando um pouco sobre o jogo dos Patriots contra os Texans, um jogo que foi uma loucura completa, um jogo em que eu gostaria de destacar o trabalho das duas defesas. Antes de destacar o trabalho das duas defesas, falar que foi um jogo assim completamente maluco, um jogo daqueles que, assim, que a gente não está acostumado a ver. Muitos turnovers o tempo inteiro. As defesas, claro, fica aqui um destaque para as duas defesas que forçaram esses turnovers, mas uma partida completamente maluca, de muita desatenção até dos dois quarterbacks, principalmente. Drake May não teve a melhor das partidas, mas se encontrou muito no segundo tempo. O primeiro tempo do Drake May não foi dos melhores, mas no segundo tempo ele cresceu e fez jogadas que foram importantes, principalmente um passe para o Keishon Buttle ali de 32 jardas, se eu não me engano, um one-hand catch sensacional, fundamental para a vitória do New England Patriots. Teve 3 touchdowns do Drake May e uma interceptação. O problema do Drake May não é nem isso. Essa parte do jogo do Drake May não foi tão ruim. O Drake May teve 4 fumbles no jogo, sendo 2 fumbles perdidos. Isso é muito perigoso. Tem que cuidar um pouco melhor da bola, ainda mais que vai enfrentar a defesa do Denver Broncos. Claro, a gente sabe que a defesa de Denver, apesar de boa, não é o nível da defesa que teve essa do Houston Texans durante a temporada. A defesa de Houston jogou num nível espetacular e mais uma vez apresentou um nível muito bom na partida de hoje. Forçou turnovers, forçou fumble, forçou uma interceptação e, enfim, jogou muito bem. Mas não foi o suficiente. O ataque dos Texans não deu conta. A pós-temporada e a temporada como um todo do CJ Stroud não foi boa. O CJ Stroud terminou com 20 de 47 passes certos, um touchdown e 4 interceptações, gente. 4 interceptações é muita coisa. O CJ Stroud teve muito mais turnovers nessa pós-temporada do que touchdowns. Ele teve 2 touchdowns e 5 interceptações, fora, se não me engano, 2 ou 3 fumbles. Então, assim, são quase 10 turnovers para apenas 2 touchdowns. É um número que tu não consegue manter insustentável. Não tem defesa, independente do nível que jogue, que sustente isso. Falando agora de destaque para New England, de novo o Drake May não fez a melhor partida do mundo, mas se encontrou muito no segundo tempo e a defesa de New England está mostrando um nível muito bom. O primeiro jogo de New England na pós-temporada contra os Chargers foi extremamente dominante e o segundo jogo foi mais uma vez uma boa partida defensiva da equipe. O pass rush está conseguindo jogar muito bem, mas aqui nessa partida, obviamente, o destaque vai ficar não, talvez não para o pass rush, que fez uma boa partida novamente, mas eu vou deixar para a secundária, que jogou no nível muito bem, além das interceptações, conseguiu desviar muitos passes, realmente um nível altíssimo na secundária. Destacar aqui a partida do Carlton Davis, um homem de confiança, que o Mike Vrabel buscou na pós-temporada, assim como outros, e aí, bom, destacar o trabalho incrível do Mike Vrabel, que ele construiu com os veteranos que ele trouxe, que ele confiou, e com o trabalho que ele conseguiu desenvolver pro Drake May saltar de produção nessa temporada. Então, parabéns para a torcida do New England Patriots, que volta para uma pós-temporada, para uma final de conferência, a 16ª final de conferência desde 1970 para essa torcida, uma das maiores da NFL, uma das maiores do Brasil, de uma das maiores franquias de toda a National Football League. Então, parabéns para New England, que volta para mais uma final de conferência. E bom, chega como favorito, mesmo jogando fora de casa, porque chega muito mais saudável que a equipe de Denver, que infelizmente chega com seu QB reserva. Tomou uma cutucada, tá? Fica aqui um parênteses. O Nick Foles fez um tweet até brincando, mas um tweet bem engraçado, mas uma brincadeira, óbvio, falando que pra torcida de Denver ficar calma, porque New England não tem um bom histórico em jogos de Championships Games, jogando contra backups QBs, né? Brincando justamente com o caso em que em 2017 New England Patriots perdeu o Super Bowl para o Philadelphia Eagles, para o Nick Foles, que era o backup, né? O backup QB do Philadelphia Eagles naquela temporada. Indo adiante, então, depois tivemos Chicago Bears contra Los Angeles Rams, um jogo que foi para o overtime, um jogo muito mais truncado, um jogo os dois jogos parecidos no sentido de um jogo com neve, aquele jogo de playoff, aquele jogo truncado, físico, pegado, realmente jogos de playoffs. Peguei um pouquinho d'água. Mas esse jogo de Chicago, mais neve, aquele jogo assim que parecia que realmente ia demorar a ser decidido, e foi.
A partida, cada hora, tomava um rumo diferente. Los Angeles começa na frente, depois o Chicago consegue a virada, aí vai pro intervalo vencendo, ninguém pontua. Desculpa, o jogo vai pro intervalo empatado, 10-10, ninguém pontua no terceiro período, aquele jogo truncado, ninguém consegue pontuar e os defesas jogando bem, força punch daqui, força punch dali, tentam quartas descidas, não conseguem. E aí vai pro quarto período, Los Angeles consegue um touchdown e aí a bola vai para Chicago, faltando 2 minutos, 2-minute warning. Aquele cenário que a gente estava acostumado a ver durante a temporada inteira. Caleb Williams tendo que ser decisivo no momento em que ele precisava ser decisivo. E o Caleb Williams foi decisivo no momento que ele precisava ser decisivo. Conduziu um drive lá da linha de 20 jardas, eu acho. Fez o touchdown, o jogo vai pro overtime e aqui fica o destaque, um touchdown, assim, fenomenal. Colston Loveland pega aquela bola na end zone, o Caleb Williams tem que improvisar, vem 4, 5 defensores no pescoço dele, ele sai do pocket correndo para trás, corre umas 10 jardas para trás, volta, joga aquela bola para cima, bola faz o arco lá em cima e tal, Colston Loveland lá no fundinho da end zone, totalmente livre para pegar aquela bola pro touchdown. Parecia aquele cenário que é assim, impossível tirar essa vitória de Chicago, impossível. Aí vai lá, Rams começa com a bola no overtime, a defesa de Chicago segura, a bola vem pro ataque de Chicago, Caleb Williams começa conduzindo um bom drive e conversão, primeira descida, depois uma conversão de segunda descida, quarta descida, o Caleb consegue a conversão com as pernas. Assim, era um cenário perfeito, parecia que eles iam conseguir posicionar pelo menos o field goal para chutar e o Carlos Santos vencer a partida, que seria um cenário perfeito para nós brasileiros, mas aí, bom, o Caleb Williams lança uma interceptação, muito uma leitura ruim dele, infelizmente. E aí, bom, aí o Matthew Stafford faz uma ótima campanha, consegue posicionar o field goal e o Los Angeles Rams vence. Uma partida muito boa de se assistir, aquela partida gostosa de playoffs, um jogo de alto nível, um jogo em que os ataques tiveram seus bons momentos, mas as defesas também tiveram seus bons momentos. Não queria deixar aqui nada de negativo. O que fica de negativo na partida são as interceptações do Drake May. Do Caleb Williams. Porque isso cobrou um preço. O Matthew Stafford, os números dos quarterbacks são parecidos. Eu vou ler eles para vocês. O Matthew Stafford tentou 42 passes, acertou 20. O Caleb Williams tentou 42 passes, acertou 23. O Caleb Williams teve 257 jardas passadas e o Matthew Stafford teve 258, uma jarda de diferença. A diferença é que o Matthew Stafford não lançou nenhum touchdown. O Caleb Williams lançou 2. Isso é uma vantagem. Os 2 touchdowns do Los Angeles Rams vieram através do Kyren Williams com as pernas. Só que o Matthew Stafford não cometeu nenhum turnover. Foram 0 interceptações e 0 fumbles. O Caleb Williams cometeu 3. E quando tu comete 3 turnovers nos playoffs da NFL, isso cobra caro. Cuidar da bola é fundamental. Jogadas heróicas como a que o Caleb Williams fez no final são incríveis, são bonitas, são fantásticas. E isso foi o que levou Chicago até onde levou. Mas ele precisa também aprender a cuidar melhor da bola, porque senão não vai dar para ser herói sempre. E não deu para ser herói na partida de ontem, apesar dele quase ter sido. Ter conseguido conduzir aquele drive, né, maravilhoso. Tava conseguindo conduzir no overtime, mas aí não conseguiu. Sofreu uma terceira interceptação e, bom, 3 interceptações num jogo de playoffs, quando o outro time não cometeu nenhum turnover, é muito difícil segurar. A defesa já estava muito cansada. Os Rams conduziram um bom drive e venceram a partida. Bom, agora, semana inteira aí, final de conferência. Vão ser jogos muito disputados. A gente vai ter a seed 1 de um lado enfrentando a seed 5, só que o Los Angeles Rams a gente sabe que tem um time que poderia ser também a seed 1, só não foi seed 1 porque, né, tava disputando diretamente com o Los Angeles, com o Seattle Seahawks, desculpa, e do outro lado teremos a seed 1 contra a seed 2. Então assim, 2 jogos dignos de partidaças
para a gente assistir no próximo fim de semana. Podem ter certeza que a gente vai ter jogos muito bons pra gente ver. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam, deixem um like, compartilhem com os amigos, sigam o LanZoneBR no Twitter, o link tá na descrição. Peço desculpa por qualquer coisa, se eu gaguejei, se eu falei repetido aqui. Já são 00:45, tô cansado, admito. Eu tenho que editar esse vídeo, mas é isso, trabalhar amanhã também. Mas bola pra frente, não vamos reclamar, porque isso aqui a gente ama o que a gente faz e eu amo futebol americano. Certo? Um abraço, gente, valeu e tchau!